Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa falando de BBB aqui no canal Reality Novelas. Então, BBB que está aí com nova liderança, a nova líder é a Vitória Estrada, tem aí a articulação de cada grupo para saber quem que Mike e Delma vão indicar em consenso ao paredão. São muitas as articulações dos dois grupos, tanto o pessoal do Quarto Nordeste, né, ex-fantástico, como o pessoal do Quarto Anos 50. A gente vai te contar em detalhes tudo o que está rolando, mas não esqueça, tá? Inscreva-se no canal, ative as notificações, porque a todo momento a gente está por aqui, te trazendo tudo o que rola dentro e fora da casa mais vigiada do país, né? Pessoal, ontem foi realizada aí a prova do líder, né? A Vitória Estrada ganhou essa prova, é a nova líder. Ela que aí compôs o seu VIP, chamou o Diego Hipólito e a Dani para comporem seu VIP, porque ela falou que eles vão tirar a barriga da miséria. Estão há muito tempo, ela falou que ia chamar as duas pessoas que estão há muito tempo na xepa, enfrentaram aí muito a xepa junto com ela, né? Que foi, no caso, a Dani e o Diego. Eles ficaram felicíssimos e agradeceram a Vitória. A Vitória que nos últimos dias, né, demonstrou uma grande aproximação com o Diego Hipólito. No início, essa aproximação parecia ali meio artificial, mas foi ganhando força e hoje tem realmente aí um fundo de caráter genuíno nessa amizade, né? Bom, falando da prova, tá, gente? A prova do líder foi realizada da seguinte forma. Eles fizeram 3 rodadas e uma rodada final. A primeira rodada, cada rodada iam ali 3 participantes, tá? E aí eles tinham que montar 3 looks diferentes, que estavam numa vitrine em frente a eles, cada um ficava em um box, né? Aí eles montavam 3 looks diferentes e quem terminasse acionava um botão para finalizar o tempo. Quem fosse mais rápido, mas não bastava ser mais rápido, tinha que montar os 3 looks corretamente, tá? Quem montasse tudo corretamente e fosse o mais rápido, vencia aquela rodada e se habilitava para a rodada final, tá? Lembrando que a Joselma, né, gente, ela não fez a prova num tempo legal, mas o que aconteceu? O Guilherme terminou primeiro, acionou o botão. Todo o look do Guilherme teve erros, né? Então ele foi desclassificado, porque quem fazia o look errado e acionava o botão, se fosse conferir e desse ruim, ele era desclassificado. Então o Guilherme foi desclassificado, o mesmo aconteceu com um dos Joãos, né? Que foi lá, acionou o botão, mas estava também com alguma coisa no look errada, e aí a Delma foi proclamada a vencedora dessa primeira rodada. Depois vieram mais 2 rodadas, tá? Se habilitaram para a rodada final. A Delma, né, porque ganhou aí em cima dos erros dos outros 2 adversários, também se habilitou para a rodada final o Mike e a Vitória Estrada, tá? Nessa rodada final, eles foram, o Mike e a Vitória Estrada foram super rápidos. O Mike até começou um pouco à frente da Vitória, né? Montou logo ali, quase que montou os 2 looks, 2 primeiros looks, mas a Vitória se superou. Ela que já tinha ido rápido, né? Na rodada para se classificar para a final, né? Naquela rodada ali que era eliminatória, ela foi muito bem e também foi muito bem na rodada final. Fez um excelente tempo, foi bem rápida e ficou em primeiro lugar, líder da semana. Só que nessa prova, gente, já tinha sido anunciado aqui para o público, pelo Tadeu, que o segundo e o terceiro colocados teriam que entrar em um consenso, vejam bem, consenso, para indicarem uma pessoa direto ao paredão. Lembrando que não existe mais prova bate-volta, né? Então, o que aconteceu? Ficou em segundo e terceiro lugar. Quem ficou em segundo e terceiro lugar? Em segundo e no terceiro lugar ficaram Mike e Joselma. Então, eles vão ter que conversar e entrar em um consenso, pessoal. O que vai ser difícil, porque ambos estão em grupos distintos, né? A Joselma é do grupo que pertence ali ao Quarto Anos 50 e o Mike pertence ao grupo que está no Quarto Nordeste, que eram originariamente do Quarto Fantástico, tá? Quando eles saíram da prova, já começaram ali as articulações para ver como que vão, principalmente o pessoal do Quarto Nordeste, está vendo ali com o Mike como que ele vai poder ali impor a Joselma um nome indicado por ele, tendo em vista que como a líder é a Vitória Estrada e o pessoal do Quarto Anos 50 já forma a maioria para votação pela casa, eles do Quarto Nordeste já sabem, tá, que irão 2 deles ao paredão. Então eles não querem emplacar aí
três nomes no paredão, né? Ele vai comentar, o Mike falou que vai conversar com a Delma sobre isso, para dizer para ela que não é justo irem 3 pessoas do quarto Nordeste, mas pela Vitória Estrada, tá? Ela falou, olha, isso de repente ainda é possível. Lembrando que, se não houver um consenso entre Mike e Delma, os 2 estarão no paredão. Aí, nesse caso, o paredão se tornaria quádruplo, né? Paredão que vai ser composto pelo quê? Vai ter anjo, tá, pessoal? Anjo autoimune. Eu, inclusive, estranhei bastante, porque entendi que naquela fase, quando ele anunciou que estavam entrando no modo turbo, que aquele anjo ali que a Vitória fez, aquele monstro das bolinhas, seria o último anjo da temporada, que foi um anjo autoimune, né? Mas aí não, vai ter anjo agora também, nesse período turbo, novamente, e vai ter a prova do anjo hoje, durante o dia de hoje, sexta-feira, paredão também que vai ser formado na noite de hoje, sexta-feira, tá? Então, vai ser formado da seguinte maneira, o anjo vai estar autoimune, o líder vai indicar uma pessoa ao paredão, aí a dupla que ficou em segundo e terceiro lugares lá na prova do líder, que no caso é Mike e Joselma, vão indicar em consenso uma pessoa ao paredão, se não entrarem em consenso, vão os 2 ao paredão, e por último, vai haver a votação pela casa, e a pessoa mais votada também vai compor aí esse paredão, tá? Então, em princípio, tá, pessoal, o paredão será triplo, só virará quádruplo se Joselma e Mike não entrarem em consenso. Se Joselma, que já saiu dali da prova, pensando, com muito receio, Joselma que sempre evitou muito se comprometer no game, com muito medo de quem que ela vai indicar, pensando e pensando. E depois ela teve uma conversinha ali com o Guilherme na varandinha, só eles 2, Guilherme, que é o genro da Delma, a dupla dela no programa, né? E a gente vai, daqui a pouquinho, segura essa informação que a gente vai te falar o que rolou aí nessa conversa 2 aí entre o genro, o Guilherme, e sua sogra Joselma, que está aí com parte do poder para indicar uma pessoa direto ao paredão, juntamente com o Mike, tá? A gente vai te contar detalhes já já. Já deu seu like nessa publicação? Não esqueça, dê seu like nessa publicação, porque ele é muito importante para a gente, ajuda a difundir para outras pessoas que gostam desse conteúdo a nossa publicação. E eu já te agradeço por isso, tá? Deixa seu like, tá bom? Pessoal, aí... Enquanto isso, né, logo após a prova, no quarto Nordeste, a Renata estava, assim, inconsolável. A Renata chorou demais, chorou, lamentou. Ela achou que ela não deu o melhor dela na prova, tá? E ela comentou com o Mike, com o Jones, que ela entende, tá? Que se a pessoa, nesse momento do game, se a pessoa não der o seu melhor na prova, o risco de ir ao paredão é praticamente 100%, né? Renata que está sentindo que a sua batata está assando, mas não pela líder Vitória Estrada, tá certo? Porque a Vitória, já desde o paredão anterior, ela vem colocando que os gêmeos estão passando aí incólumes por todos esses paredões. Nunca experimentaram a adrenalina de estar em um paredão. Vitória que não acha justo isso, e nem nós também não achamos. Estamos aqui fora loucos para eliminar os gêmeos, não é verdade, pessoal? Coloquem aqui nos comentários qual dos gêmeos que vocês querem que vá ao paredão, João Pedro ou João Gabriel. Lembrando que o João Gabriel, durante boa parte do game, foi aí o mais criticado. Mas agora, na fase final do jogo, o João Pedro é que botou as asinhas de fora, o João Gabriel deu uma segurada ali, e o João Pedro colocou as asinhas de fora e está provocando muita polêmica dentro da casa. Inclusive, eu acho que a Vitória Estrada vai indicar aí o João Pedro, tá? Porque ele afrontou várias vezes a Vitória Estrada, tá? E no último Sincerão, eles tiveram ali outras desavenças e tudo mais, a Vitória já está de saco cheio do João Pedro. Seja ele, João Pedro ou João Gabriel, que cair na berlinda, a gente vai eliminar. Não vamos, pessoal? Porque os gêmeos, na verdade, não mostraram muita coisa durante todo o programa. Ficaram ali se escorando ali no pessoal do quarto Fantástico. Na verdade, todos do quarto Fantástico se esconderam muito durante o jogo. E, aliás, convenhamos, esse elenco todo foi realmente muito fraco, entregou pouquíssimo, tá? Em raros momentos teve aí
realmente uma celeuma ali, uns embates que eram bem fundamentados, mas fora isso, todos eles realmente deixaram bastante a desejar. E eu não coloco a culpa nem nos participantes, tá? Eu acho que a culpa maior aí foi realmente da produção do programa, que não se atentou durante o período das seletivas a tudo isso, porque se você faz uma seletiva com uma série de pessoas que estão acostumadas a fazer uma produção de um programa desse, deveriam ter ficado mais atentos no que as pessoas estavam falando da boca para fora, apenas para encher os olhos dos recrutadores, e o que de fato elas eram, tá? A Globo tem potencial para fazer isso muito bem, pessoal. Deixou a desejar aí o pessoal da produção do programa, tá certo? Então, continuando, Renata ali, que antes já tinha, porque inclusive a Vitória Estrada, juntamente com o Diego Hipólito e a Dani, né, que formam o VIP da Vitória, estavam lá no quarto da líder, tá? A Vitória Estrada, ela acionou a central do líder e eles viram na hora H a discussão entre Renata e os gêmeos, tá? Que estava sendo também ali presenciada pelo Mike dentro do quarto. Renata, que já está pistolada com o João Pedro já faz alguns dias. João Pedro, que ontem fez uma brincadeira de mau gosto sobre a voz da Renata lá dentro do quarto Nordeste, e ela deixou claro para ele que era esse tipo de brincadeira aí que enfraquecia a amizade, né? Renata, que tem muitas informações que ela trouxe levou da vitrine do seu Fifi para dentro da casa, mas não abriu para todo mundo. Ela guardou essas informações para ficar ali jogando com os gêmeos, mesmo não gostando mais tanto deles, por conta de que era conveniente para ela manter ali aquela aliança, senão realmente todo o pessoal do quarto Fantástico, agora quarto Nordeste, iriam estar o tempo inteiro no paredão se eles não se organizassem, nem não falassem a mesma língua. Então, Renata adotou como sua estratégia esse artifício aí de jogar com os gêmeos, sabendo que eles já tinham falado mal da Eva, falado mal dela própria. Ela cobrou satisfações quando voltou da vitrine do seu Fifi. Só que aí ontem ela já tinha estourado durante o dia com o João Pedro, já tinha desabafado com o Mike durante o dia, que ela não aguentava mais o João Pedro, que o João Pedro estava bem saliente, estava com as asinhas aí para fora, fazendo piadinhas de mau gosto, o tipo de brincadeira que ela não tolera. O Mike falou para ela, olha, conversa com ele, expõe isso para ele, que o Mike fica ali, né, entre a cruz e a espada, que ele gosta, tá num flertezinho ali com a Renata já há muito tempo, e tá também aí aliado desde sempre com os gêmeos, tá? Então ele fica ali tentando compor ali, fazer uma composição, né, todo mundo fazer as partes, mas a Renata tá bastante pistolada, principalmente com o João Pedro, tá, pessoal? Então a Vitória, o Diego e a Dani viram essa discussão da Renata com os gêmeos logo após a realização também da prova do líder, tá? Eles que estavam dentro do quarto Nordeste, tá? E quando ela ia dizer o motivo, que foi justamente essa brincadeira de mau gosto sobre a voz dela durante o dia, aí a Vitória, o card da Vitória expirou o tempo, não deu tempo da Vitória ouvir o motivo. Mas eles já sabem que as ligações ali no quarto Nordeste estão bastante afetadas, tá? Estão estremecidas. Lembrando também, vocês acham certo a Renata, mesmo sabendo de tudo que os gêmeos já tinham falado dela, da Eva, ter continuado ali jogando com eles? Gente, lembrando que na vitrine do seu Fifi, as maiores aliadas da Renata que estavam por ali, era pessoal ali, amigas do balé, pessoal principalmente torcida do balé que estava por ali, falaram para ela, deixaram claro que era melhor até ela jogar sozinha, somente com a Eva, do que se unir aos gêmeos para evitarem ir ao paredão, porque as pessoas entendiam que mesmo que a Renata e a Eva fossem ao paredão, naquelas circunstâncias elas não sairiam, tá? Então teve muita gente ali, pessoal mais chegado da Renata, as amigas, tinha ali pessoal que era muito chegado à família da Renata, à família da Eva, falando para a Renata não ficar jogando, não se aliar aos gêmeos, porque estavam queimados aqui fora, estavam cancelados aqui fora. Só que a Renata não deu muito ouvido a isso e foi pelo caminho mais seguro, que era realmente, né, gente, evitar aí o paredão. Isso aí a gente não pode condenar. Ninguém quer ir ao paredão, mesmo sabendo que o outro está cancelado, ninguém quer correr esse risco, porque vai que naquela semana a pessoa tenha ido pior que o outro. Lembrando que o jogo, como eu digo aqui todo o programa, o jogo é vivo, o jogo muda a todo momento. Tem hora que a gente aqui fora está amando um participante, daqui a pouco aquele participante fica irrelevante no jogo, porque os seus adversários saíram e ele
também ficou mais acomodado. Aí a gente já desperta os olhares para outros participantes que estão se destacando mais. Às vezes estão todos eles ruins, porque estão, por exemplo, agora está todo mundo abatido, desmotivado, e isso ficou evidente no dia de ontem, anteontem também, tá, gente? Ontem eles até tiveram ali um up, porque a Débora Seco esteve na casa, teve toda aquela campanha ali de promover os 60 anos da Globo, teve bolo, teve decoração linda e maravilhosa, teve a Débora Seco linda, também dando muita atenção para eles trocaram bastante ali experiências com a Débora Seco, ela foi contar as experiências dela dentro do BBB, Débora que já teve outras participações ali pelo BBB, e também, né, como atriz dentro da casa, Débora que está aí na Globo há uns 17 anos ou mais, né, ela fez questão de enfatizar isso, que a carreira dela foi construída de forma muito sólida dentro da Globo, já entregou vários trabalhos, novelas, séries, etc. E eles ficaram ali muito atentos a tudo, trocaram experiência, deu uma levantada aí no astral deles, mas depois que Débora foi embora, não demorou muito para eles irem lá para a sala e ficarem que nem colônia de férias, passaram a tarde todinha só falando coisas lindas e maravilhosas, Diego dando aquelas lições ali, de otimismo, de tudo, que assim, tem uma hora você falar rapidamente, ok, mas se você se estender demais, temos que levantar a cabeça, nós temos valor, nós temos isso, nós temos aquilo. Não cola, né, pessoal? Até porque eles estão divididos em 2 grupos e, assim, eles têm que ali agora, gente, que já se declararam adversários a valer, não tem mais espaço para esse tipo de discurso, né, de ânimo, de tudo, para todos eles. Se o Diego quiser falar isso até a sós, com seus aliados mais chegados, ou com seu grupo, tudo bem, mas também tem que ser muito rápido. Mas não foi só o Diego, não, tá, pessoal? Foi todo mundo falando um saco, tá? Um saco. Pensar que isso aí tá valendo quase 3 milhões de reais, tá? Um saco. Não foi só o Diego, não foi só o Gêmeo, não foram só os Gêmeos, foi todo mundo na colônia de férias, tá bom? Aí, depois também, tá, gente? À noite ainda, logo após a prova, todo mundo parabenizou o Diego. Aí eu acho certo todo mundo mesmo, porque o Diego, ele tem aí uma grande representatividade no esporte brasileiro, né? Diego que foi medalhista em várias ocasiões. Tem, assim, não à toa, tá, gente, que muita gente torce pro Diego dentro do BBB, porque, assim, a trajetória dele como atleta foi linda. Todo mundo sabe que esse não é um motivo que justifique alguém vencer o BBB. Mas a trajetória dele como atleta foi linda. Ele e a irmã se dedicaram muito. Essas pessoas de ginástica, eles começam muito novos, sofrem ali uma disciplina muito rígida, tem que amadurecer muito cedo e são privados de muitas coisas que nós aqui, que não fazemos parte desses atletas de elite aí do esporte brasileiro, eles têm que abdicar muita coisa, né? Não vivem uma vida, uma infância, uma adolescência como todos os outros. Ficam ali privados de muita coisa. E aí chegar ao final da carreira, né, como o Diego e a Dani falarem, a gente ouvir isso, para mim toca num lugar bem fundo, tá? Porque eu acho que esse pessoal se dedicou muito ao nome do nosso esporte, tá? Aí ouvi-los falar que não tem uma casa, tá? Que perderam tudo, foram enganados, e a gente sabe que tem gente muito maldosa nesse mundo mesmo, que engana, né? O Diego e a Dani estavam... Foi na quarta-feira, eu acho, conversando, falando que eles ganharam tanto dinheiro, né? Ganharam tanto dinheiro, conseguiram até comprar a casa dos sonhos para a mãe deles, que eles têm um amor imenso por esses pais, né? O pai e a mãe, e aí, de repente, perderem porque alguém aplicou um golpe neles, ficaram só com as dívidas. E, assim, é muito triste a história deles, tá? O Diego trabalhar de domingo a domingo, não ter aí uma folga, nada disso, e com compromisso de manter toda a família. Realmente, assim, não é o ideal a gente pensar nos participantes por esse lado, porque todos precisam, né? O Mike também tem uma história bastante comovente, sofrida, de muita luta. A Renata, a própria Eva, todo mundo, a Aline, o Vinícius, são pessoas que estão aí no corre, né? Que já passaram por muita coisa, mas que comove a gente, né? E no caso do Diego e da Dani, é pela magnitude da representatividade dessas duas pessoas para o nosso esporte. E ontem completou aí 21 anos
da medalha do Diego, e todo mundo foi parabenizá-lo, independente de ser do quarto Nordeste, do quarto anos 50, todos foram parabenizá-lo, os Jãos, a Renata, o Guilherme foi o primeiro que puxou couro ali, abraçou o Diego, todo mundo sendo muito grato, né? E reconhecendo o mérito do Diego, que é notório, né, pessoal? Dispensa comentários. O grupo do quarto Nordeste também continua ali fazendo muita pressão sobre o Mike, tá? Dizendo que ele vai ter que impor de qualquer jeito um nome a Joselma, porque eles estão com medo. E aí eles ficaram ali articulando quais seriam os argumentos que o Mike poderia utilizar. O Mike se mostrou muito tranquilo, embora deve estar nervosão por dentro. Ele falou que ele já tem um argumento muito consistente, que é a questão de que ele tem certeza que já vão 2 ali do quarto Nordeste, que não seria justo. E, por sua vez, a Joselma estava lá fora conversando inicialmente só com o Guilherme, e ela falou para o Guilherme, é uma situação difícil, eu sei que ele vai fazer pressão. O Guilherme já quis ali preparar a Joselma, né, porque ele sabe que o Mike vai fazer pressão na Joselma. Ele falou, não quero te influenciar, você sabe que ele vai te fazer pressão. Ela falou, eu sei. Eu tenho aqui do nosso lado 2 grandes prioridades. Você, Guilherme, e o Vinícius. Eu nunca escondi isso de ninguém. E em terceiro vem a Dani, que eu já falei para ela que ela também é a minha prioridade aqui dentro, se eu puder fazer alguma coisa por ela. Então sobrou quem, gente? Vitória está imune, que é a líder. É o Diego, né? Aí o Guilherme ficou meio assim com o pé atrás. Guilherme, que é um grande aliado do Diego e vice-versa, mas ele ficou ouvindo a Delma e deixou passar. Só que depois, pessoal, quando já estava na varanda, a Delma, o Guilherme, mas aí estavam com eles Dani e Vinícius, Dani sentou perto da Delma, falou que agradece a consideração que Delma tem por ela, que sabe que a Delma vai estar diante de um dilema, vai ser pressionada, e que Dani não quer que a Delma se coloque no paredão por causa disso, tá? Da escolha que ela vai ter que fazer ao lado de Mike. E que, se necessário for, Dani falou, eu não gostaria de ir ao paredão, eu quero muito vencer o prêmio, mas eu me coloco à sua disposição para ir, ao invés de você indicar meu irmão. Eu prefiro que você me indique, ao invés de indicar o Diego. E Dani justificou porque ele tinha acabado de vir de um paredão e tudo. Dani vê que Diego fica realmente, gente, muito nervoso, muito pilhado ali dentro, e ele que realmente acabou de sair de um paredão, né? Então a Dani ali, sendo extremamente abnegada, solidária ao irmão, e se prontificou com a Delma. A Delma não gostou muito da ideia, não, porque ela gosta muito da Dani Hipólito, mas parece que é isso que vai prevalecer, até porque a Dani falou, se você botar meu nome ali na mesa, na mesma hora o Mike vai querer, porque ele já vota em mim mesmo, tá? Eu sou uma candidata ao voto dele. E assim ficou ali decidido entre eles, tá certo? Bom, o que também vem se destacando aí nos últimos dias, gente, é a paquerinha do Mike com a Renata. Muita gente está dizendo que é VT, que é uma forma de criar um enredo ali dentro do jogo, mas lembrando que quando o Mike estava flertando com a dona Giovana, que a Giovana, assim, ficou também bastante interessada no Mike, partiu para cima junto com ele, a Renata já estava ali dentre as preferências do Mike. O Mike, inclusive, chegou ao ponto de flertar com a Giovana e com a Renata lá no início do game. Ele ainda não tinha ficado com a Giovana, tá? Aí o que acontece? Agora, isso reacendeu. O Mike, que estava ali no VIP com a Renata, antes da Vitória ser a líder, né, ontem, e aí ele fazia ali bife, fazia almoço, lavava a louça para a Renata, maior carinho com a Renata, dando maior atenção para a Renata. Eles que têm ficado em muitas ocasiões ali de mãozinhas dadas, tá? Ele até brincou com a Renata ontem à noite lá no quarto Nordeste, quando estavam só eles dois, que ele falou assim, agora eu tô com esse poder, hein? Não sei o quê, como é que eu faço aqui? Querendo chantagear, entre aspas, na brincadeira a Renata, querendo dizer assim, você não vai me dar uma condição, não? Eu tô com o poder na mão. Mas ele falou brincando, ela levou na esportiva também, o Mike que falou para ela que ele realmente quer algo com ela, é verdadeiro. E a Renata já tinha dito para ele, tá, gente, que ela não dá uma condição para ele, não dá abertura para ele, porque ela não quer algo passageiro, algo efêmero, ela quer algo realmente que dure, né, que seja assim, uma coisa para a vida, uma coisa que pelo menos tenha aí uma evolução, o casal continue juntos, não seja uma coisa apenas passageira dentro do programa. E aí o Mike fingiu que entendeu, mas ele continua dando em cima na
da Renata. E aí, à noite, a Renata estava na cama com o Mike, ela chorou novamente, desabafou que ela estava se sentindo muito culpada por não ter conseguido vencer a prova, não ter dado o seu máximo, né, a liderança de ontem. E aí começou a conversar com ele, disse que acha que o nome dela é o primeiro da lista, sim, da casa para ser votado. O Mike tranquilizou a Renata, falou que não acha que seja ela. E aí eles ficaram ali conversando de mãozinhas dadas, aconchegados em Renata, lá no peito de Mike, aconchegada. Será que rola, pessoal? E vocês, acham que isso é VT ou que é genuíno? Coloquem aqui nos comentários, que eu adoro saber a opinião de vocês, meu povo. Vamos comentar, tá? Bom, gente, e aí o Diego deixou claro para a Vitória que na preferência dele, se ele for indicado ao paredão, que ele acha que a Delma pode realmente abrir mão para o Mike e deixar e indicá-los, né? Os dois indicá-lo ao paredão, né? O Diego acha que a Delma pode ali não ter como sustentar a resistência junto ao Mike. O Mike vai querer o nome do Diego e é possível que a Delma acate. O Diego falou que se ele for ao paredão, ele faz questão de enfrentar o Mike, porque ele acha que seria mais coerente para isso. Então, acho que se o Diego for parar no paredão e começar por ele a votação, é possível que ele puxe os votos no Mike, tá, pessoal? Mas a Vitória já deixou claro que a opção dela são os gêmeos. Então, ele confidenciou isso para a Vitória, mas já sabendo que não vai mudar a opinião da amiga sobre uma indicação ao paredão, tá? Embora também a Vitória ontem até deixou claro, na hora dela distribuir a mira, né, logo após a prova do líder, ela botou a mira em quem? Na Renata e nos Joãos. Obviamente que ela não poderia indicar mesmo o Mike, né? Foi um lapso aqui, não poderia. Ela colocou a mira na Renata e nos Joãos. Então, provavelmente, ela deve indicar realmente o João Pedro, porque na preferência da Vitória, a Renata já estava ali por último, tá? E o João Pedro realmente é quem causou mais embate à Vitória. E a Vitória também, no momento de colocar a mira, ela disse que o Mike, dentre todos eles ali do quarto rival, né, é a pessoa que menos causou problemas para ela, né, menos treta teve com ela. Ela falou que não tem nenhum motivo direto para indicar o Mike ao paredão, mas aí que ela iria colocar a mira, então, em seus maiores opositores, pessoas que de alguma forma já causaram ali algum gravame à Vitória no jogo, né, seja indicando para um monstro, seja colocando no paredão, e por isso Vitória colocou aí a mira em Renata, João Pedro e João Gabriel. Então, somente esses três vão poder ser indicados aí pela líder. Lembrando que a prova do anjo é daqui a pouco e quem estiver, se eles pegarem o anjo, vão estar aí, quem pegar vai estar autoimune. Qualquer pessoa que pegar vai estar autoimune. Lembrando também, gente, que o paredão vai ser formado na noite de hoje. Então, vamos ficar ligados. Se tiver alguma novidade, eu vou entrar por aqui. Se inscreva no canal, ative as notificações para não ficar de fora de nada, tá, gente? Fique aqui por dentro de tudo que está rolando na casa do BBB 25. E não esqueça de deixar o seu like nessa publicação, que a gente agradece demais. Um beijo e até mais. Tchau, pessoal!